Depois de um certo tempo que eu já trabalhava com cílios, eu comecei a ver que eu tinha muita demanda, mas eu não tinha mão de obra, eu não conseguia atender todas as clientes sozinhas. Então eu comecei a chamar minhas amigas, né, que estavam desempregadas, ou até alunas que eu já tinha ministrado o curso, que eu via um potencial, e eu comecei a contratar e foi minha primeira experiência com equipe. Eu sempre quis que a minha empresa fosse o melhor lugar para as pessoas trabalharem, então eu fazia de tudo. Eu só queria que elas chegassem, sentassem, atendessem as clientes e não tivesse mais nenhuma preocupação. Então, elas não tinham preocupação se tinha cliente no dia seguinte, se a agenda estava confirmada, de marketing, elas não tinham absolutamente nenhum tipo de preocupação. Inclusive até parceria que eu fazia com blogueiras, mesmo que as blogueiras não pagavam o valor, mas eu pagava a comissão das meninas, apesar da blogueira sempre divulgar as meninas. E também, uma coisa muito errada, eu pagava até a passagem delas, por elas não serem CLT, era um erro, meu advogado sempre falava isso, mas eu queria de qualquer forma que minha empresa fosse a melhor empresa para minha equipe. Então, eu achava que eu estava arrasando nessa minha forma de gestão, né? Como eu achava que eu estava arrasando, eu decidi abrir uma outra unidade, porque eu tinha muita demanda, tinha muita cliente procurando. Então eu falei, não consigo colocar mais marca aqui nesse estúdio, então vou abrir uma outra unidade. E foi aí que começou os meus dias de guerra. De uma pequena fofoca dentro da empresa, de uma pessoa que nem fazia parte da equipe, e aquilo começou a tomar uma proporção tão grande, e quando eu percebi, eu não soube agir. Minha forma de agir foi manter uma postura de durona, que isso não estava me afetando. Então eu não consegui cortar o mal pela raiz. E quando eu vi que não tinha mais como, foi quando 5 pessoas da minha equipe tiveram, né, a gente teve que finalizar o contrato porque estava muito inviável. Foi então que tivemos que encerrar o contrato de 5 profissionais por conta dessa pequena fofoca. Eu tive que fechar a minha nova unidade menos de um ano, se não me engano foi com 6 meses, eu fechei minha unidade que eu tinha aberta. Foi um período muito difícil para mim, não financeiramente, mas sim emocionalmente, fiquei muito abalada. Foi um período muito triste pra mim. E eu pensei, né, poxa, eu sempre fiz de tudo, eu tentei dar o meu melhor, tentei fazer com que minha empresa fosse o melhor lugar para trabalhar, fiz até coisa que eu não poderia fazer e agora sou taxada como se fosse a vilã, a ruim da história. Então foi um período muito difícil. E nessa época, ir pro meu espaço, né, pro meu estúdio, onde que eu era a dona, começou a ser uma tortura. Eu chegava assim muito triste, não conseguia olhar para a cara das meninas, não queria estar ali. E até que um dia todas as meninas finalizaram o atendimento delas e ficou só eu e minha cliente. E eu comecei a chorar muito. Eu não estava mais aguentando aquela situação. Aí eu fui para casa e na época eu morava com os meus pais ainda. E quando eu cheguei na garagem, eu tava chorando tanto que eu não consegui nem sair do meu carro e nem subir as escadas. Eu liguei pra minha mãe porque eu estava aos prantos e assim, foi o pior dia pra mim. Foi o dia que eu falei, vou mandar todo mundo embora e nunca mais quero ter equipe, nunca mais quero trabalhar com isso. Eu vou desfazer de tudo que eu tenho, vou devolver essa sala que eu tô hoje e vou montar uma sala só minha, que vai ter só eu, só a minha mão de obra e eu vou ser feliz assim. Na época, eu cogitei até de sair de Brasília. Eu lembro que eu entrei em contato com alguns estúdios grandes, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, até em Vitória, para ver se alguém me contratava, porque a minha vontade era de fugir mesmo, eu tava muito arrasada. Mas graças a Deus, né, eu tive minha mãe, minha família, o Gisel também, que na época ele era meu namorado. Eles me ajudaram muito a não desistir, eles acreditavam que eu ia arrumar algum jeito, alguma solução naquele caos. Mas depois de um certo tempo, conforme eles foram falando, né, que eu ia conseguir, eu comecei a acreditar nisso também. E eu pedi muita oração, muita força de Deus para eu me dar uma luz ali para eu conseguir sair daquela situação toda. Foi então que eu comecei a estudar grandes empresas, né, como o Google, como que eles tratavam os funcionários, como eram as estratégias deles.
E foi quando eu comecei a estudar bastante sobre esse assunto. E aí eu percebi que eles trabalhavam muito com neuromarketing, com palavras de gatilhos e como conversar e motivar a equipe. Então eu comecei a estudar muito sobre esses assuntos também, porque não era algo que eu achava que era importante. Eu só pensava em dar técnica e dar conforto, então eu vi que eu estava fazendo tudo errado. E foi então que eu percebi que eu tinha que fazer de outra forma, porque se tudo que eu achava que era certo não deu certo, então eu tive que reprogramar minha mente para aceitar que aquilo era uma forma errada e tentar fazer de um novo jeito que desse certo. E foi quando eu vi a importância de delegar funções, de criar uma meta, de saber conversar com as meninas, das palavras de gatilho, e eu fui tentando fazer isso aos poucos. A partir dali eu pedi para as meninas fazerem o Instagram delas e também dar assistência para as clientes dela que elas atendiam. Então, se a cliente teve alguma alergia ou está reclamando de alguma coisa, eu não tomava mais a frente, já que elas, né, são prestadoras de serviço, eu pedia para elas estarem resolvendo com as clientes também. Fiquei muito preocupada no início de assustar elas também, né, de elas não gostarem daquilo, mas eu tinha que reprogramar minha mente, de aceitar que o que eu fazia antes era errado. Então, eu mudei meu pensamento, falei, não, é assim que grandes empresas fazem, então é assim que eu vou fazer. Tive que aprender a me comunicar melhor também, a ser mais transparente, tirar aquela postura de durona. Então, eu comecei a falar tudo o que acontecia dentro da empresa, tanto coisas boas quanto as coisas ruins para as meninas. Não foi uma mudança fácil. Eu tive que mudar muito a minha cabeça, mudar minhas crenças limitantes, deixar meu orgulho de lado e também aceitar o tempo das meninas aceitarem essa minha mudança. E todas, né, acompanharam essa mudança. Algumas saíram depois que eu fiz esses ajustes, mas pelo menos elas não saíram de uma forma desagradável, né, tipo, brigadas. E quando as coisas começaram a ficar mais tranquilo, tomar uma ordem, aí bum, veio a pandemia. Aí eu falei, meu Deus, ou agora a gente vira uma equipe de qualidade ou a gente acaba de vez. Mas eu mantive a minha estratégia porque eu vi que aquilo estava dando certo e fui muito transparente com a minha equipe em todo momento. E eu comecei a perceber que isso estava sendo recíproco, também estava sendo da parte delas. E eu comecei a ver que estávamos ficando mais unidas e que a gente estava olhando para a mesma direção. E aí foi quando eu percebi que quando eu falava junta conseguimos ir mais longe, eu não vivia essa frase. Porque na verdade eu não estava alinhada com elas, eu queria carregar todo mundo nas minhas costas, lutar por elas, fazer tudo por elas para dar o mais conforto. E aí eu entendi que juntas, a palavra juntas é uma do lado da outra e todo mundo lutando juntas e andando juntas. E foi quando essa frase fez sentido para mim. Depois de toda essa transformação, eu vi que estávamos com pensamento e objetivos alinhados. Cada uma tinha o seu reconhecimento fundamental dentro da empresa e autonomia nos cargos que ocupava. Foi aí que finalmente eu vi que consegui alcançar uma equipe de alta performance e uma equipe de sucesso. Estou feliz em conseguir enfrentar esse meu medo, né, esse meu trauma, vamos dizer, de ter conseguido sair dessa situação, mas parecia que estava faltando alguma coisa, não estava entendendo meu propósito. Eu fiquei muito perdida nessa época. Passei uns dias angustiada, não estava me sentindo muito bem e eu percebi que eu estava querendo entrar na minha zona de conforto e aquilo começou a me incomodar muito. E foi quando eu orei e perguntei para Deus, falei assim, Deus, qual que é o meu propósito? Porque tô vivendo uma coisa tão boa, consegui enfrentar meu medo e eu não estava entendendo por que eu estava me sentindo daquela forma. E aí um dia eu estava assistindo uma pregação do Thiago Brunet e ele falou assim que às vezes a gente colhe alguma coisa que a gente não plantou. E quando a gente colhe isso, a gente fica revoltado com Deus e fala, meu Deus, por que eu tô passando por isso? E ele falou uma coisa assim que espero nunca esquecer. Ele falou que essa dor que a gente passa, que a gente chama de dor, na verdade é um treinamento de Deus. E através dessa dor que Deus vai fazer a gente se conectar com as pessoas e ajudar elas a saírem dessa. Que a gente vai se tornar referência e autoridade nesse assunto. Então, o que você chama de dor hoje
Deus chama de treinamento. Eu não vou parar de ser Leste, nem deixar de trazer esses conteúdos aqui para vocês. Mas, a partir de agora, eu vou começar a falar sobre a habilidade que fez com que meu estúdio se tornasse um case de sucesso. Não deixar de falar o básico do básico e trazer conteúdo de gente grande, com as estratégias e os conhecimentos que realmente separam quem tem resultado e quem não tem. Agora, eu não falo apenas com Leste Designers, e sim com qualquer pessoa que quer empreender e ter uma equipe de sucesso. Por isso, eu espero muito que vocês acompanhem essa nova jornada e curtem muito esses novos conteúdos. Beijos, tchau!